Então nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos vendo ainda o capítulo 1, quero dar algumas peculiaridades dos primeiros versículos, e daí nós vamos caminhar. A ideia é finalizar o capítulo 1 hoje, se nós conseguirmos ir para a segunda parte do capítulo. Aqui no versículo 3, todos abram suas Bíblias lá em Efésios 1, é claro. Efésios 1:3, que é o começo do 3 de capítulo 1, dos versículos 3 a 14, é um bloco só, né? E nesse bloco, espera só um pouquinho. Ô Isenilde, eu não tenho mais cadeiras aqui, tá? Não, tem. Tem. 1, 2, 3, 4. Temos 4 cadeiras aqui. Ainda tem 4 lugares. Não, Já deu, né? Então tá bom. Eu acho que agora a gente vai. Então nós temos aqui o seguinte. Deixa eu só fechar esse programa aqui, senão ele vai ficar apitando para mim toda hora. Versículo 3, que é o começo do bloco do 3 ao 14, que vai, é todo um bloco, inclusive isso é, que a gente já falou aqui, que é inédito. Dos versículos 3 ao 14 é uma frase só. Em toda a literatura grega não existe uma frase tão grande quanto essa. Então Paulo exagerou muito mesmo, né? E uma coisa interessante, que tem aqui só vendo alguns pontos, quando Paulo fala aqui nas regiões celestiais, tá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse termo regiões celestiais só existe aqui em Efésios. E Paulo vai usar esse termo umas 4 vezes, regiões celestiais. Mas só existe aqui na carta de Paulo aos Efésios, não existe mais nenhum lugar. Você vai ter outros textos que vão falar nos céus, mas nas regiões celestiais, o termo que Paulo está usando aqui só existe aqui em Efésios, né? É uma peculiaridade do texto e tem a ver com o tema do que Paulo está tratando aí na carta, né? E esse bendito Deus e Pai, bendito, bênção, abençoado, é tudo o mesmo termo, vem da mesma raiz no português, tanto no grego, tá? Bênção é bem dizer, né? E é até engraçado isso, até vou mostrar no texto de Paulo, pelo seguinte, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. É tudo o mesmo termo. E o bendito, tipo assim, porque bendito seja bendito, bem dito mesmo. Seja dito muito bem dele, muito bem falado, né? Agora, abençoado Deus nos deu uma bênção, vem do mesmo termo, mas Ele nos deu algo, né? Um favor, alguma coisa, nos abençoou, ou seja, Ele disse algo bom de nós, ou nos deu algo bom com a sua palavra, que são bênçãos, né? E é tudo o mesmo termo, tá bom? Tanto no grego quanto no português, vem tudo da mesma raiz, tá? E mais uma coisa aqui para a gente finalizar então. As bênçãos nas regiões celestiais são em suma o que Paulo começa a descrever aqui. Então, bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E aqui ele vai começar a falar basicamente o que são essas bênçãos espirituais. Que Ele nos salvou, nos chamou, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e tudo mais. São essas as bênçãos espirituais em si, tá? Vamos caminhar aí. Olha só, o que Deus fez. Pegando todo o bloco de 3 a 14, veja quantas vezes Paulo vai mostrar o que Deus fez por nós, né? Assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou, né? Ele nos concedeu a sua graça, né? Nos deu a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados. Ele derramou abundantemente sobre nós esta graça, tá? Nos desvendou o mistério da sua vontade. Ele fez convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. Então Ele fez isso em Cristo, fez ir para Cristo todas as coisas, né? Fomos feitos herança, Deus fez isso por nós, e nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Tudo isso que Paulo está falando, Deus fez tudo isso por nós, tudo isso por vocês.
E mais, né? Com qual propósito? Agora o mesmo texto, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos adotados como filhos, para louvor da sua glória, da sua graça, que também vai estar aqui, né? Em louvor da sua glória. Fez também, por exemplo, um dos objetivos é também convergir todas as coisas em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória e para sermos para resgate da sua propriedade, de novo, para louvor da sua glória. Então, Deus fez tudo aquilo com todos esses propósitos, né, que está tudo mesclado, está tudo ligado, está tudo num plano de Deus. Até por isso nós falamos domingo passado, Deus nos predestinou. E Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, eles terem consciência, vocês não estão na igreja por acidente, vocês foram predestinados. Vocês não estão na igreja porque vocês quiseram estar na igreja. Vocês não vivem na igreja por alguma coisa de vocês. É porque primeiro Deus escolheu vocês, Deus chamou vocês e Deus tem um plano para isso. E vocês não estão aqui por acidente. Deus chamou você e Ele tem um plano com o fato de te chamar. Então, Paulo ele é muito claro nesse começo, em ser muito enfático. E, de novo, uma coisa que a gente já falou aqui também, esse texto ele é muito poético, cheio de decoração nele, porque Paulo ele às vezes usa algumas redundâncias, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu pego um bom aqui. Remissão dos pecados, derramou abundantemente sobre nós. Segundo o beneplácito que propuserem, Deus ele fala do beneplácito dele, da vontade, segundo a vontade do seu querer e tudo mais. Paulo ele usa às vezes muitas repetições, né? Deixa eu ver aqui se eu pego um. Por exemplo, conforme o conselho da sua vontade, no grego seria mais ou menos assim, conforme o próprio desejo da sua vontade, ou a própria vontade da sua vontade. De certa forma, Paulo está falando assim, ele está sendo bem redundante em muitas coisas, para enfatizar, isso é uma, vamos dizer assim, uma estratégia retórica de fortalecer o que ele quer falar, tá certo? Esse texto teria muito nesse sentido. Versículo 4, vejam aí o versículo 4, alguém leia o versículo 4 para mim, por favor. Isso. Agora, uma coisa interessante, deixa eu já até deixar maior aqui o texto em português. Vejam aqui como é que está aí na sua Bíblia também, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ponto e vírgula, e em amor. Aí começa o capítulo 5, o versículo 5. É assim que está na Bíblia de vocês, não é? Acontece o seguinte, deixa eu só tirar esses highlights aqui. Só um pouquinho, pronto. Deixa eu marcar aqui, versículo 4. Versículo 4. Existe um debate sobre esse termo e em amor. E na verdade nem existe o e no grego, tá? Só está em amor aqui. Isso aqui o tradutor colocou para ficar mais claro a ligação que está sendo feita. Só que, uma coisa que a gente tem que entender é que o texto grego ele está corrido. Isso aqui é uma frase só. E aí, como ela está corrida numa frase só, você tem que definir o que Paulo está querendo dizer. Você começa a ter que interpretar. Esse tradutor, o João Ferreira de Almeida, que é a tradução que nós usamos, ele entende que nos escolheu nessa fundação do mundo, ponto e vírgula, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho. Então, Deus nos predestinou em amor. Com o amor dele, ele quis nos predestinar. Agora, o texto grego permite também que eu, ao invés de ligar em amor com nos predestinou, eu posso ligar em amor aqui antes. E principalmente porque o grego, ele não tem uma forma rígida da ordem das palavras e das frases. Então o que acontece? O texto pode estar dizendo o seguinte, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor perante ele. Eu tenho que ser santo e irrepreensível em amor. Tá? E quando você compara esse texto
com várias vezes que Paulo fala do em amor, está sempre se referindo ao amor dos homens. Vocês têm que viver em amor. A carta toda de Paulo vai falar, vocês têm que amar uns aos outros. Essa é a ênfase. Por isso, alguns vão interpretar que não tem esse ponto e vírgula. E sim, deve ser lido, para sermos santos e irrepreensíveis em amor perante Ele. E depois, Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Tá? É claro, ninguém está debatendo se, então Deus não nos predestinou em amor. É claro, os outros textos vão mostrar se Ele fez tudo isso por amor. Só está tentando explicar como o texto deve ter sido escrito por Paulo. Tá certo? Então, é um debate. Alguns acham que deve ser lido de uma forma, outros acham que deve ser lido de outra. E aí é uma questão do texto. Pelo texto ser muito longo e um pouco complexo, você não tem como escrutinar, é assim e acabou. Aí você estaria adivinhando a mente de Paulo, né? Vamos seguir aí. Com relação a nos escolheu, aí o versículo 4 vai falar, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse escolher, ser escolhido, ele era comum no Antigo Testamento. O propósito soberano de Deus em escolher um povo para si mesmo é naturalmente uma ideia familiar no Antigo Testamento. Eu gostaria que vocês abrissem nesses dois textos, por favor. Alguém abre em Deuteronômio 7, de 6 a 8, e outra pessoa em Deuteronômio 14, 2. Tá? Deuteronômio 7, de 6 a 8, e outra pessoa abre em Deuteronômio 14, 2. Quem achou Deuteronômio 7, por favor, leia. Deuteronômio 7, versículos 6, 7 e 8. Por favor, alguém rapidamente leia. Porque o povo é santo, e és o Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, escolheu, para que fosse o teu povo, o próprio de todos os povos sobre a terra. Versículo 6, 7 e 8, já foi? Deuteronômio 6, 7 e 8. Isso. Então, até aqui fica claro, né? Mas porque o Senhor vos amava, e para aqui em cima, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, qualquer um, né? Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento e tudo mais, né? Então fala que o Senhor vos escolheu. Tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu próprio povo de todos os povos da terra. Deus deixa isso muito claro com Israel. Eu escolhi vocês. Tá? E o outro texto lá é o 14, 2. Tá? Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Então, a ideia de Deus escolher um povo para ele era como já existia no Antigo Testamento. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E é até interessante isso, e eu acho que é uma advertência boa para a gente, porque o que acontece? Qual foi o grande problema durante a história de Israel, e a gente vê isso explicitamente também em Jesus debatendo com os fariseus. Os fariseus é o seguinte, olha, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos o povo escolhido de Deus. Se somos o povo escolhido de Deus, nós já estamos salvos. E Jesus fala, vocês são, sabe o quê? Filhos do diabo. E Paulo vai falar em Romanos, filho de Abraão é quem é circuncidado no coração, não é quem é circuncidado na carne. Ou seja, filho de Abraão é quem anda nas pegadas de Abraão, quem faz o que Abraão faz. Não adianta você falar, eu nasci de Abraão, se você não pratica o que Abraão fazia. E eu acho que isso é um perigo hoje para a gente, quando fala assim, bom, eu sou presbiteriano, eu sou predestinado, eu já estou salvo. Se você não anda nas pisaduras do Senhor Jesus, nas mesmas caminhadas de Abraão, não adianta você falar que você é presbiteriano, reformado, calvinista, bíblico. Não adianta nada. Então, esse é o perigo. Os fariseus falavam assim, olha, mas nós temos como pai Abraão.
A gente já está salvo, né? Aí vem, né, a perseverança dos santos, né? Uma vez salvo não pede mais a salvação, eu já sou salvo. Para os judeus era muito simples, né? Eu nasci da minha linhagem, eu sou descendência de Abraão, por isso eu sou povo de Deus, né? E era por isso que o povo foi para a Babilônia também, porque eles falaram, aqui, nós moramos em Jerusalém, o templo do Senhor está aqui, nada vai abalar a gente, nunca seremos destruídos. Porque nós estamos aqui com Deus. Deus não vai permitir. Só que Deus fala, eu não sou mais o Deus de vocês. Porque vocês não andam comigo. Vocês não praticam o que deviam praticar. Vem a Babilônia, destrói Jerusalém, mata o povo, queima o templo, derruba o templo. Assim, não adianta. Não adianta dizer que você é predestinado. Você tem que andar à altura de ser um predestinado, né? Então, esse é o ponto, quando fala assim, ele vos escolheu. Escolheu sim, mas você tem que andar à altura disso. Então no Antigo Testamento já tinha essa ideia de ter um povo escolhido. E agora a igreja é um povo escolhido. É o povo escolhido por Deus, né? Eu não lembro agora qual é o texto, mas Jesus fala, numa das parábolas, na parábola da vinha, Jesus fala, agora eu vou dar agora o reino vos será tomado e dado a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se alguém lembrar qual é o texto. Achei. Mateus 21. Mateus 21, 43. Isso é Jesus falando com os fariseus, tá? Olha aqui, ó. Mateus 21, 33. Parábola dos lavradores maus. Lembra daquela parábola? O Senhor fez uma vinha, arrendou para uns homens, daí depois de um tempo ele foi lá pegar a parte dos frutos dele, mandou um servo matar o servo. Ele mandou outro matar o outro servo. Daí o Senhor falou assim, vou mandar meu filho. Mandou o filho, mataram o filho também. Ele é o herdeiro, vamos matar ele, a gente fica com a herança, né? E falando, quem são os servos? São os profetas. E quem é o filho? É Jesus, estou mandando. Aí Jesus conclui a parábola, né? Aqui Jesus pergunta, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, né? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Aqui Jesus está falando, vocês, Israel, eram um povo escolhido de Deus. Eu digo a vocês, vocês estão deixando de ser o povo escolhido, e essa vinha que é Israel está sendo retirada, e vai ser dado a um povo que produz os respectivos frutos. Quem é esse povo? A igreja de Jesus Cristo, composta por judeus e gentios. Então, Jesus está falando, não é mais o povo de Israel, a nação de Israel, agora é um outro povo, a igreja de Jesus Cristo. Jesus está declarando isso para eles. E é isso que Paulo está falando, ele escolheu vocês, lá em Efésios capítulo 1, tá? Ele nos escolheu e tudo mais, e vai continuar falando, versículo 4, 1:4, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, com um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, é importante nós entendermos que essa visão de ser escolhido já era comum no Antigo Testamento e os cristãos tinham consciência disso, né? Foram escolhido um povo, tá? Vamos caminhar aí que tem muita coisa para ver. Versículo 8 aí desse bloco, né? Com toda a sabedoria e discernimento. A graça abundante de Deus não só oferece a redenção, mas também supre, juntamente com isso, toda a sabedoria necessária e discernimento para compreender e viver à luz do que ele fez em Cristo e suas implicações, tá? Eu já falei na introdução que a carta de Paulo aos Efésios, ele é muito, muito, muito parecida com a carta aos Colossenses. Os mesmos temas, às vezes os mesmos termos, às vezes frases muito parecidas. Então, se você comparar aí, eu gostaria que alguém abrisse em Colossenses 1:9 e compare com o que diz Efésios 1:8, tá? Alguém leia Colossenses 1:9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, que
Isso. Sabedoria e entendimento espiritual, né? E também em toda sabedoria e prudência e entendimento. Aí vai ser falado lá embaixo, então, na oração. Paulo vai orar daqui a pouquinho, a partir do versículo 15, e vai ser muito mais parecido ainda com o que está em Colossenses, tá certo? Colossenses e... Colossenses e Efésios. Aqui a gente não vai abrir esses textos, tá? A frase é uma variação da linguagem de Colossenses 1:9, que utiliza uma combinação da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que daí, por exemplo, esses textos vai falar assim: Deus deu sabedoria para tal pessoa fazer ornamentos, Deus deu o espírito de sabedoria para ter capacidade de fazer tal coisa. Então, Deus deu esse espírito de sabedoria ou esse conhecimento a essas pessoas, né? Versículos 9 e 10, só uma curiosidade rapidamente, só para vocês entenderem. Estou sempre querendo levar vocês a entender mais como funciona o texto e a perceber as traduções. Aqui é uma coisa que não tem como perceber, tá? Sem você ter o texto original. Mas só para vocês entenderem, às vezes, algumas questões que os tradutores têm que conviver, tá? Para poder deixar mais claro o texto. Você vê aqui, ó, esse em Cristo. Vamos começar com o sujeito que está lá em cima, tá? Que Deus derramou sobre nós, tal, desvendando-nos. Quem nos desvendou? Deus, o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propus ela em Cristo. No texto grego está escrito, segundo o beneplácito que propusera nele. Como não está muito claro, e se eu for pegar qual o sujeito anterior? É Deus. Então alguém pode interpretar, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera nele, em Deus. E a pessoa não vai entender. Só que fica claro, porque depois vai falar lá que Deus derramou abundantemente, vai falar do sangue da redenção. Então os tradutores preferiram colocar em Cristo aqui, ao invés de nele. E como eles já deixaram claro aqui embaixo de fazer convergir nele, o nele está em Cristo, no texto original. Aqui está, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Como eles já deixaram claro aqui em cima, eles decidiram inverter. Para vocês entenderem como às vezes os tradutores têm que só adaptar o texto para que não haja confusão na hora do pessoal interpretar, para deixar mais claro, tá certo? Não é distorção de... Sim, e em amor. Depois um ponto, uma vírgula, no português vem um e. Então ele está no verbo de ligação entre a primeira frase e a frase seguinte. Então, aí já, por exemplo, por causa da gramática, eles tiveram que colocar um e a mais ali. Exatamente. É bem interessante isso. Então não é simples uma tradução, então às vezes os tradutores têm que tomar essas decisões. Agora, só fechando aí esse bloco de Efésios 1, de 3 a 14, nós falamos, aqueles que não estavam na aula anterior, Efésios 1, de 3 a 14, se você ver, está dividido na Trindade. Primeiro vai falar da obra de Deus, depois de Cristo e depois do Espírito Santo, nos dois últimos versículos. É uma organização que Paulo faz nesses versículos de 3 a 14. Por outro lado, esse comentarista que eu estou consultando aqui, ele fala o seguinte, falando de um resumo desse bloco. Apesar de um elemento trinitário, que é essa divisão, apesar de um elemento trinitário poder ser definido, o que emerge de forma mais clara a partir da concentração da linguagem na passagem é uma ênfase no propósito da vontade de Deus. Então vem falar muito do propósito da vontade de Deus. Versículos 4, 5, 9 e 7 fala do beneplácito da sua vontade, o seu querer, em louvor da sua glória, que tem no 6, 12 e 14, que é o que termina, no final do 6 termina a falar de Deus, no final do 12 termina a falar de Cristo, no final do 14 termina a falar do Espírito Santo, todos terminam com em louvor da sua glória. Em Cristo, tem todas essas vezes, né? Olha, em todos esses versículos tem o em Cristo, ou algo parecido, ou nele, não necessariamente o em Cristo, mas o nele que está falando em Cristo. E em nós, em todos esses versículos, tá? Se você for verificar todas as vezes que vai falar do nós, ou seja, da igreja. Por isso, a gente vê Deus como origem, o objeto da salvação,
Cristo como seu mediador e os crentes como seus destinatários, né? E esses temas dão à passagem um foco triplo: teocêntrico, ou seja, centrado em Deus; cristológico, que fala muito de Cristo. Nós vimos também uma concentração muito grande. Existe 14 vezes o termo em Cristo na carta de Paulo aos Efésios, que é a maior ocorrência do Novo Testamento junto com Romanos, só que o Romanos tem 3 vezes mais texto do que Efésios, então a concentração é muito grande. E eclesiológico, ou seja, eclesiologia é estudo da igreja, né? Falando da igreja. Então, tem esse enfoque, o que a gente já falou, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem um foco na igreja, vai falar muito de igreja, de viver em comunidade, tá certo? Então, resumindo aí esse primeiro bloco, e aí a gente vai então para o outro bloco, que é Efésios 1, de 15 a 23. De novo, Efésios 1, de 15 a 23 é uma única frase, todos esses versículos, tá? E eu quero que a gente faça o exercício agora. Você agora, nesse momento, vai ler o texto. Você vê que o texto é uma oração, Paulo fala, por isso eu oro e tudo mais. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: você leia o texto agora e você tente dividir o texto em parte, tipo, como Paulo introduz, o que ele ora e o que mais ele faz. Tá? Eu vou até deixar o texto aqui, ó. Se quem não tiver Bíblia pode ler por aqui. O 15, só o versículo 23 não cabe aqui, eu vou fazer ele caber. Espera aí, deixa eu só diminuir um aqui. Gostaria que todo mundo lesse, então, esse texto, tá bom? Leia o texto e me mostre como esse texto é dividido, ou o que você vê nele, o que Paulo ora. Isso que eu gostaria que você fizesse agora. E aí, gente? O que Paulo ora aqui? Paulo está orando, né? Ele fala. A gente vê no começo lá: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que ele ora? Candidatos? Exatamente. Exatamente. Essa é a oração que Paulo faz. Tá? Basicamente ele só ora isso. Vamos dizer assim: para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração, que é um paralelo a dar sabedoria e revelação, né? Uma vez iluminados os olhos do vosso coração, aí eu oro para que Deus dê isso para vocês. Aí nós temos outra parte. Com que objetivo? Né? Aí você tem a outra parte,
que vem a divisão aí. Deixa eu ver se eu fiz uma divisão aqui. Aqui, ó, eu fiz em 3 cores, não dá para distinguir direito, mas que Deus, essa é a petição dele, que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, de certa forma, iluminando os vossos corações. Para o quê? Para saberdes, a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com nós os que cremos. Tá? O resto aqui não é petição, é Paulo descrevendo, né, o qual ele exerceu em Cristo. O quê? A força do seu poder, que é o Espírito Santo. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, e aí ele vai começar, né, e ele ressuscitou com esses objetivos, e ele deu um lugar, foi sentado à direita do Senhor nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Ele vai começar a fazer uma outra elaboração aqui, falando muito mais de Cristo, tá? Explicando o porquê de tudo isso, mas ele fez uma ligação só para falar que vocês, né, qual é a grandeza do poder para com vocês. A grandeza desse poder é o mesmo poder que Deus usou em Cristo para ressuscitar ele dentre os mortos. O poder do Espírito Santo, Deus o ressuscitou. Então, esse é já um pedido, que vocês entendam o tamanho do poder de Deus, e esse poder que está disponível a vocês é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Esse é um pedido. Tá? Eu peço que vocês sejam iluminados e vocês possam entender, que Deus ilumine o coração de vocês, para vocês terem consciência do tamanho do poder de Deus que está disponível para vocês. Né? Disponível para usar? Sim, para usar, para mudar seu caráter, seu jeito de viver, é esse poder. Tá? E saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? E, de novo, né, riqueza da glória da herança. Paulo, ele é bem, né, nesses termos, aqui ele está, a riqueza da glória da herança, em grego se chama o genitivo, né, da riqueza, da glória, da herança, é o termo gramático usado. A gente não tem genitivo em português, né, não usa essa terminologia, genitivo. Né, que na verdade é o possessivo, só que existem no grego vários níveis de possessivo. Né? Então o que acontece? Esse é o pedido de Paulo, com o objetivo de que produza isso. Tá bom? E de novo, como nós estudamos aqui hermenêutica, eu estou sempre fazendo esse exercício, que você entenda o que você está lendo. Não abra simplesmente a Bíblia, que bonitinho, daí você vê um versículo, né, que fala ao seu coração. Só que você não viu qual é o contexto do que Paulo está dizendo ali. Então, faça um estudo sério do texto, entenda o que ele está falando ali. Né? Preste atenção exatamente no todo, para você entender o que Paulo realmente está dizendo, o que ele realmente está orando, com que objetivo, para nós entendermos todas essas coisas. Tá? Então, qual é o pedido? Aí, os versículos 18 e 19, aí no começo, a esperança do seu chamamento, ou a esperança para a qual nos chamou. Né? A tradução é mais formalmente equivalente para essas duas frases. Deixa eu ver aqui que ele vai falar do genitismo, mas é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu achei interessante o comentarista falando isso daqui. Ó. A essência da oração é vista aqui, ali nos versículos 18 e 19. Parafraseando, se lê o seguinte: já que você está iluminado pelo Espírito de Deus, eu rezo para que você possa compreender a esperança para a qual Ele chamou vocês, as riquezas espirituais que aguardam os santos na glória e o poder espiritual que está disponível para os santos. Essas são as 3 orações. Assim, a oração se concentra em 3 aspectos temporais da nossa salvação, como estão embutidos no genitivo. Desculpa os termos aqui, né? Passado, vocação, o futuro, a herança, e o presente, o poder para os que acreditam. Então, é essa a oração de Paulo basicamente, tá certo? É basicamente isso que ele ora aí, em suma, dos versículos 15 a 23, tá bom?
Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, como é semelhante com Colossenses, eu vou pedir para vocês abrirem Colossenses 2:12. Inclusive fala 2:12b. A formulação de 1:20. Primeiro ele está falando aqui, ó, a semelhança de Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Alguém leia o texto de Colossenses 2:12. Isso. Aqui tem mais coisa aí. E também parecido com 1 Coríntios 15, 24 a 27. Deixa eu ir lá e ver o que tem. Eu vou explicar o porquê. Isso daqui, gente, esse texto de 1 Coríntios 15 é muito importante você ler para entender Cristo hoje. Por exemplo, você vai dizer... vou fazer mais simples, o que eu já fiz na aula de hermenêutica. Apocalipse 1:1, revelação de Deus que deu a Jesus Cristo para que revelasse através do seu anjo para o seu servo João. Deus deu uma revelação para Jesus Cristo, é o que está dizendo Apocalipse 1:1. O Pai deu uma revelação para o Filho. Mas como se Jesus já foi glorificado e está no céu, ele não sabe todas as coisas? Não sabe todas as coisas, porque ele ainda está submisso ao Pai como servo. 1 Coríntios 15 está dizendo exatamente isso. Então é importante você entender esse texto, saber que Jesus ainda está como servo, submisso ao Pai nos céus, até que todas as coisas sejam sujeitas a Ele, seja posto por debaixo dos seus pés. Aí então virá o fim. Esse texto é extremamente importante, muita gente acha que Jesus, ele é Deus com o Pai, ele é onisciente e como o Pai, ele continua como servo, lá nos céus, intercedendo por nós, como diz Hebreus, e há uma série de coisas. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado. Importa que ele reine, eu acho que inclusive vai falar logo antes isso que eu falei para vocês, deixa eu só conferir se está aqui. Não, aqui está falando da morte. Então, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas, e sujeitou debaixo dos pés, está lá em Efésios capítulo 1 também, nós lemos, viu? E para ter a primazia em todas as coisas, o deu à igreja. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará ao Pai, né? Para que Deus seja tudo em todos. Então o Filho ainda está sujeito ao Pai, como servo. Quando todas as coisas forem entregues para Ele na consumação dos séculos, o Filho vai entregar tudo e Ele vai se sujeitar ao Pai. Aí sim haverá o fim dessa história, né? Mas o Filho continua sujeito ao Pai, nesse momento, nessa era. Tá? Por isso que Deus dá uma revelação para Jesus lá em Apocalipse 1. Tá? Mas vamos lá. Esses textos, não vai dar tempo da gente ver todos os detalhes, e principalmente Colossenses, que é muito paralelo com Efésios, leva alguns estudiosos a pensar que Paulo está aqui se referindo a um hino cristão, alguma fórmula, porque existem, não dá para a gente ver aqui, mas no grego a terminologia é muito parecida, é meio parecendo uma cópia. Então dá a ideia de que de repente esses termos aqui, ó, vamos lá para Efésios 1 de novo. Deixa eu colocar aqui no 18 já. Essa terminologia, aqui ó, pôs todas as coisas debaixo dos pés, tá? Todos esses termos está se falando, ele foi assentado nos lugares celestiais, ressuscitou dentre os mortos, tudo isso daqui, da forma como foi escrito, e quando você vê outros textos paralelos no Novo Testamento, parece já uma fórmula fixa no Novo Testamento, que provavelmente poderia ser um hino ou uma confissão usada pela igreja já naquela época, que estava popular nas igrejas, e Paulo está usando essa terminologia aqui. Tá? Então os estudiosos acham que Paulo está aproveitando um hino ou uma confissão e colocando nesses textos. É apenas isso daí para a gente entender como essas coisas acontecem. Tá? Eu acho...
que nós já terminamos aqui os slides. Isso. Então, deixa eu só acabar com essas cores aqui. Isso. E diminuir o texto. Então é importante nós entendermos, isso que eu gostaria que nós estivéssemos olhando criticamente para o texto, entender o que Paulo está orando, como ele está orando, qual a divisão que a gente fala, Paulo está orando, daí eu pego tudo e eu não percebo o que realmente está sendo orado, o que está sendo pedido. E peguem aí, Paulo vai orar novamente, tá? Lá no capítulo 3, ele vai orar de novo pelos irmãos, nós vamos chegar lá. Mas percebam que Paulo está pedindo para Deus dar revelação ou iluminar os irmãos, para eles entenderem o porquê Deus chamou eles. E a gente tem que aplicar isso para nós. Será que nós sabemos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Né? Qual é a esperança do nosso chamamento? E nós orarmos isso por nós. Deus, ilumina o meu coração, me faz entender a tua palavra. Você queria falar? Uhum. Acima de tudo, o principado da potestade, poder e domínio. Uhum. Mesmo com todos os privilégios, ele continua sendo servo. Ele continua submisso ao Pai. Ele está submisso ao Pai. Ele está lá, por isso assim, como o Deus deu, ele está a supremacia. Não existe nada, nem ninguém superior a Cristo. Entendeu? Mas ele continua submisso ao Pai, ele está sentado à direita do Pai nas alturas. Hebreus vai falar, ele intercede por nós, né? Mas o que acontece? Jesus sabe todas as coisas, vamos dizer assim, né? Como Deus, como parte da Trindade. Mas ele continua numa condição, como o cabeça da igreja, em submissão ao Pai. Por isso que diz, quando tudo estiver debaixo dos pés dele, ele também vai se submeter ao Pai. Entendeu? O que diz 1 Coríntios 15. Basta ler lá. Então o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, que Deus dá uma revelação para Cristo, é que ele foi glorificado, ele é Deus, mas ele se submeteu, que vai falar em Filipenses, né? Apesar de ser igual a Deus, não julgou como usurpação, né? O ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo a forma de servo, né? E a tal ponto de vir ao mundo e morrer na cruz, né? Essa forma de servo, dessa forma de servo que ele assumiu, ele continua nessa forma de servo, continua submisso ao Pai, até que todas as coisas sejam colocadas por estrado dos seus pés. Entendeu? É essa a situação. Ele estava na glória com o Pai. Ele abriu mão dessa glória, o Evangelho de João vai falar disso, Jesus falando isso, para ele vir ao mundo e se tornar o Salvador. E ele veio, ele assumiu a forma de servo, se esvaziou, vamos dizer assim, uma forma da sua divindade, e ele hoje está nos céus na mesma forma, glorificado, né, o Filho de Deus, para interceder por nós, até que todas as coisas sejam consumadas. Aí também a Bíblia vai falar, o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí tudo vai estar aos pés de Jesus, ou seja, no fim dos tempos, no grande julgamento, a morte vai ser destruída, Apocalipse fala isso, né? Aí o texto mais complicado ainda, né? A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo e enxofre. Como é que você explica isso? Né? Então, como é que... mas o lago de fogo não é o inferno? Né? Então, como é que o inferno foi jogado no lago de fogo? Então, linguagem de Apocalipse. Lá tem a sua lógica, né? Que não é o nosso foco aqui. Mas então Cristo está sim submisso ao Pai até que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Tá certo? Então, nós vemos todas essas coisas, vejam aqui, de novo, nós vamos ver muito isso, outra coisa de Efésios, né? Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, né? Vem falando, quem são esses principados e potestades? O que Paulo está falando? Vai falando das regiões celestiais. Paulo vai falar isso de novo lá na frente, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos anjos e principados nos lugares celestiais. Né? Dos anjos e principados. Aí depois vai lá para Efésios 6. Né? A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais.
Aí já é outro assunto, mas está falando de seres celestiais. E o que Paulo está ligando aqui, que é o importante de nós vermos, aqui está fechando o capítulo 1, tá? Vai começar o capítulo 2, que a gente vai ver na próxima aula. O que é importante nós percebermos, nesses textos, se você ler Efésios 1, é que Paulo está ligando o seguinte: o fato de você ter sido escolhido e o fato de você ser parte da igreja, isso tem implicações nas regiões celestiais. E você, por ter entrado na igreja, você tem participação nas regiões celestiais. Não que você está lá, mas que as suas atitudes aqui, como a igreja de Jesus Cristo, como o representante de Jesus Cristo na terra, tem implicações lá em cima. Até por causa desse texto, que é quase começando uma conclusão do que Paulo está fazendo nesse primeiro bloco de Efésios, é que ele vai falar, deixa eu até pegar o versículo aqui, Efésios 3:10, né? Em Efésios 3:10, ele está resumindo uma parte, vou começar do 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, de novo, não é ministério, é do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através da igreja, que é você, que está aqui hoje, através de você, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades. Por quê? Deus mostra, como eu falei na outra aula, lembra lá de Jó, né? Deus chega para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, justo e reto, que se desvia do mal. Deus fala ali, você viu meu servo? Apesar lá do pecado, de você, diabo, a serpente lá derrubar o homem, eu tenho homens fiéis a mim ainda. Você não consegue destruir a minha obra. Impossível, por mais que você tente. Você não tem o menor poder. Né? Você não tem como fazer nada. E o diabo fala, não, mas tira as riquezas dele que ele vai te negar. Daí tira as riquezas, o diabo volta, Deus fala, você viu meu servo Jó? Ele continua fiel a mim, apesar de tudo que você fez. Então, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida do diabo, dos principados, através da vida de Jó. É o que acontece hoje na sua vida. A multiforme sabedoria de Deus mostrar, olha, eu tenho um plano eterno. Eu mandei o meu filho morreu pelo pecado de toda a humanidade, para eu criar uma nova nação, um novo povo, que não é mais o povo de Israel, mas aquele povo que lhe produz os respectivos frutos. E você vê agora que esse é o meu plano eterno. Que você, por mais que você esperneie e faça o que você quiser, o meu plano não tem como ser desfeito. E eu tenho um povo fiel a mim. Agora, através da sua vida, do seu testemunho, do seu viver. Do contrário, se eu não viver à altura disso, vai ser o que Paulo fala também, parafraseando o Antigo Testamento. Todos os dias o meu nome é blasfemado entre eles, entre os gentios. Por quê? Porque o meu povo não me segue. Então, a sua vida, a sua conduta, o seu jeito de viver vai mostrar a obra de Deus, o poder de Deus, de eu tenho um povo regenerado, um povo que anda em justiça, um povo que anda em retidão. Então, Paulo está ligando tudo isso, ele vai mostrar tudo isso para a igreja, que é esse primeiro bloco, capítulos 1, 2 e 3, e aí ele começa no 4.1, né? Eu até esqueci o 4.1 aqui, que ele vai falar sobre a vocação, inclusive vai falar 2 vezes, rogo-vos, pois eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fossem chamados, ou andeis de modo digno do chamado a que vocês foram chamados. Chamado, o termo que ele usa lá no começo da carta também. Ele vos chamou, exatamente o mesmo termo, tá? Então ele fala assim, ele chamou vocês, e eu estou explicando o que ele chamou, com que propósito para tudo isso, para que agora, a partir do capítulo 4, vocês andem de conformidade com tudo que está escrito aqui. Os maridos, as esposas, os filhos, os servos, os senhores. Isso é viver a vida cristã. Vocês têm que saber tudo isso para que vocês andem dessa maneira. Vocês precisam ter o coração iluminado, né? A oração de Paulo em
no capítulo 3, ele vai pedir basicamente a mesma coisa, que vocês possam entender qual é a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo. Vocês têm que compreender o tamanho do amor de Deus, de tudo que Ele fez, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude do Senhor. Vocês precisam entender isso para viver a altura desse chamado. Então, Paulo está trabalhando tudo isso nessa carta. É isso que nós precisamos entender. Então, estamos fechando aqui o capítulo 1, que nós vimos também na aula passada. O capítulo 1 Paulo aponta todas as terminologias, os assuntos que ele vai trabalhar no resto da carta. Então, ela vai se repetir em toda a carta, tudo isso que ele trabalha aí nela, tá certo? E nós vamos começar a ver agora. Então, domingo que vem, nós vamos para o capítulo 2, tá? Do pecado para a salvação, que Paulo vai tratar, né? Vocês eram filhos da ira, vocês não eram povo e tudo mais, e vai mostrar o enfoque sobre os gentios, que a carta foca nos gentios, em falar dos gentios em si, que as comunidades ali deveriam ser dessa linha. Alguma questão, alguma pergunta, algum comentário? Pois não, irmã. O verso 17 termina com a palavra de. É só para. Pois não. Dele é Jesus ou Deus? Desculpa, qual o versículo? 17? No pleno conhecimento dele. Essa é uma boa pergunta, porque para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória... Não, é de Deus o Pai. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do Pai. Porque esse é o sujeito da frase, né? Então, é o Pai, aqui que estava falando. Eu até vou dar uma conferida depois no texto grego, se tem alguma questão, às vezes, do tradutor, mas eu não creio, eu dei uma olhada, não vi nenhum comentário nesse sentido, tá? Mas seria conhecer o Pai, vamos dizer assim, né? No pleno conhecimento do Pai. Interessante a chamada que o comentarista coloca aqui. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a oração de Jesus, a oração sacerdotal em João 17. Né? Deixa eu ver se tem um outro aqui. Colossenses 1,9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, é a vontade do Pai, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Muito parecido com o que está sendo falado. Mas aqui seria dele o Pai, sim. Tá? Vamos nos colocar em pé para nós encerrarmos a aula.